Você acordou, tomou café, checou o celular, foi trabalhar, voltou, jantou, dormiu. E se eu te disser que você não viveu nenhum minuto desse dia? Sêneca diria que você passou mais um dia morrendo do que vivendo. Harsh, talvez. Verdadeiro. Absolutamente. Ele escreveu. Não é que temos pouco tempo, é que desperdiçamos muito. Isso foi há 2000 anos. Ele descreveu sua segunda-feira melhor do que você conseguiria descrever a sua. Tem uma sensação que você conhece bem. É aquela de chegar ao final do dia e não conseguir lembrar de nada significativo que aconteceu. Como se o tempo tivesse passado por você, não com você. É como dirigir uma estrada conhecida e perceber que você não lembra de nada dos últimos 20 quilômetros. Seu corpo estava lá, sua mente em outro lugar. Os gregos tinham uma palavra para isso: automatismo. Nós chamamos de piloto automático. Sêneca chamava de vida não examinada. E ele dizia algo devastador sobre isso. A vida de quem vive dessa forma não é curta, é inexistente. Pense no seu último mês. Quantos dias você realmente habitou? Não passou por eles. Habitou. Esteve presente, consciente, vivo. 2, 3, o resto foi o quê? Tempo perdido, dias fantasmas, existência sem presença. Sêneca observava isso nas ruas de Roma. Via pessoas correndo, sempre ocupadas, sempre atrasadas, sempre em movimento, mas nunca chegando a lugar algum verdadeiramente importante. Ele escreveu: nada pertence a nós, exceto o tempo, e nós o jogamos fora como se fosse infinito. Mas aqui está o que Sêneca entendeu que poucos compreendem. O problema não é a falta de tempo, é a falta de intenção. Você não precisa de mais horas no seu dia. Você precisa estar presente nas horas que já tem. Ele praticava algo que chamava de exame diário. Toda noite, antes de dormir, fazia 3 perguntas simples. O que fiz hoje? Como vivi? Quem eu fui? Não era sobre produtividade, era sobre presença. Não era sobre conquistas, era sobre consciência. E aqui está a parte que vai te incomodar. Sêneca descobriu que a maioria das pessoas não quer realmente viver. Viver de verdade dá trabalho, exige atenção, exige que você pare de fugir. É mais fácil deixar os dias passarem como ondas, sem resistência, sem participação, sem dor, mas também sem vida. Ele dizia: todos se queixam da brevidade da vida, mas comportam-se como se ela fosse infinita. Cada manhã você acorda com 24 horas. Moeda rara, não renovável, e você a gasta como se fosse troco de ônibus. Sêneca tinha um exercício brutal. Ele imaginava que cada dia era seu último. Não por mórbida obsessão, mas por clareza absoluta. Quando você sabe que algo vai acabar, você presta atenção. Quando você sabe que o tempo é limitado, você para de desperdiçá-lo. Quando você sabe que não há segunda chance, você vive a primeira com intensidade. E se você aplicasse isso hoje? E se, ao invés de arrastar-se pela manhã, você parasse e pensasse: este dia não volta, como quero habitá-lo? Tem uma pesquisa famosa da enfermeira australiana Bronnie Ware. Ela passou anos cuidando de pessoas em seus últimos dias de vida e perguntou a centenas delas: do que você mais se arrepende? A resposta número 1, esmagadoramente, era: eu gostaria de ter tido coragem de viver uma vida fiel a mim mesmo, não a vida que os outros esperavam de mim. Número 2, eu gostaria de não ter trabalhado tanto. Número 3, eu gostaria de ter tido coragem de expressar meus sentimentos. Número 4, eu gostaria de ter mantido contato com meus amigos. E número 5, eu gostaria de ter me permitido ser mais feliz. Ninguém disse: eu gostaria de ter checado mais e-mails. Ninguém disse: eu gostaria de ter passado mais tempo no trânsito. Ninguém disse: eu gostaria de ter assistido mais televisão. Sêneca escreveu essas reflexões há 2 milênios, mas ele poderia estar falando da sua vida hoje. Porque o problema humano não mudou. Apenas os disfarces ficaram mais sofisticados. Antes, as pessoas se distraíam com circos. Hoje, com feeds infinitos. Antes, se perdiam em fofocas da vizinhança. Hoje,
em dramas de pessoas que nunca encontrarão. Antes, fugiam para tavernas, hoje, para séries que nunca acabam. Mas a fuga é a mesma. O tempo desperdiçado é o mesmo. A vida não vivida é a mesma. E aqui está o que Sêneca faria se vivesse hoje. Ele pararia. Literalmente pararia. Todo dia, múltiplas vezes por dia, ele fazia uma pergunta simples. Onde estou agora? Realmente? Não fisicamente, mentalmente, emocionalmente, espiritualmente. Você está tomando café ou apenas engolindo cafeína? Você está conversando com alguém ou apenas esperando sua vez de falar? Você está caminhando ou apenas movendo o corpo de um ponto ao outro? A diferença entre existir e viver está nessa presença. Ele também tinha uma prática que chamava de memento mori. Lembre-se da morte. Não por depressão, por perspectiva. Toda manhã, ele se lembrava de que um dia essa manhã não viria. Um dia, ele não acordaria. Um dia, não haveria mais. Amanhã eu faço. E isso não o deixava triste. Deixava-o vivo. Porque quando você sabe que algo é finito, você para de tratá-lo como infinito. Quando você sabe que os dias são contados, você faz eles contarem. Sêneca observou algo fascinante. As pessoas que mais se queixam de não ter tempo são as que mais desperdiçam tempo. Elas estão sempre ocupadas, mas nunca produtivas. Sempre sem tempo, mas sempre encontram tempo para coisas que não importam. Sempre correndo, mas nunca chegando onde querem. Por quê? Porque confundem movimento com progresso, agitação com vida, barulho com significado. E ele dizia: não é a atividade que perturba as pessoas, mas os falsos julgamentos sobre a atividade. Você não está ocupado, você está distraído, você não está sem tempo, você está sem intenção, você não está vivendo intensamente, você está fugindo intensamente. E se você parasse de fugir? E se ao invés de preencher cada segundo com ruído, você criasse espaços de silêncio? E se, ao invés de fazer 1000 coisas sem pensar, você fizesse poucas coisas com presença total? E se você tratasse cada conversação como se fosse a última que teria com essa pessoa? E se você olhasse para cada pôr do sol como se fosse único? Porque é. E se você parasse de viver no futuro e no passado, e finalmente habitasse o presente? Sêneca tinha uma frase que vai te perseguir. Não é porque vamos morrer que a vida não tem sentido. É porque vamos morrer que a vida tem todo o sentido do mundo. Cada dia que você deixa passar no piloto automático é um dia que você nunca mais terá. Cada conversa que você tem distraído é uma oportunidade perdida de conexão real. Cada momento que você foge de si mesmo é um momento de vida desperdiçado. E o tempo não espera você decidir viver. Ele simplesmente passa, com você ou sem você. A escolha sempre foi sua. Sêneca morreu como viveu, consciente, presente, sem arrependimentos. Não porque teve uma vida fácil, teve uma das mais difíceis imagináveis, mas porque teve uma vida examinada, uma vida habitada, uma vida realmente vivida. E no final, não importa quantos anos você tem, importa quanta vida você colocou nos seus anos. Então, quando você acordar amanhã, pare, antes de pegar o celular, antes de correr para a próxima distração, antes de fugir mais uma vez. Pare e pergunte: como quero habitar este dia? Porque ele não volta, e nem você. E no próximo vídeo, vamos explorar como Epicteto, que passou anos como escravo, descobriu que a verdadeira liberdade não está em escapar das correntes, mas em escolher como reagir a elas. A pergunta que ele fez mudou tudo. Se você não pode controlar o que acontece com você, o que você realmente pode controlar?